Convido a todos e todas, por favor, para que abram as suas Bíblias. A Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 5, verso 22 ao 24, conforme a nossa ordem de culto. Nós estamos pregando sequencialmente a Epístola de Paulo aos Efésios e estamos agora nesta parte do verso 22 ao verso 24. Diz assim a palavra de nosso Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Certamente você já deve ter assistido a alguns filmes de embarcação, histórias contadas de filmes de embarcação. Titanic, por exemplo, é um clássico. Mas existem outros filmes que retratam passeios de barco, passeios de navio. E geralmente quando descobre-se que este navio está indo a pique, que irá afundar, naufragar, geralmente se diz aquele brado, né? Mulheres e crianças primeiro. Os homens, eles acabam subentendendo, ficando e submergindo com o barco. Um outro conceito também interessante é o conceito da defesa da pátria e que acaba gerando as guerras entre civilizações. Geralmente são os homens que vão nas frentes de batalha. A história é generosa em nos dar muitos exemplos disso. Embora eu sei que alguns exércitos hoje já têm algum tipo de componente feminino, a história esmagadoramente tem exemplos gritantes que são os homens que morriam em batalha com maior número de frequência. Esses dois exemplos ilustram um modelo importante de liderança como proteção e responsabilidade. Eu quero começar por isto, porque por meio desse tipo de liderança que envolve responsabilidade e proteção, e apenas por meio desse tipo de modelo, nós podemos compreender ou nos aproximar do que a Bíblia está apresentando como modelo de submissão e de sujeição. Porque nesse texto, esses dois modelos, eles estão juntos. Então, o texto de hoje, claro, numa leitura, você percebe que já está tratando-se sobre submissão e sujeição. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo tem a preocupação de apresentar um modelo de liderança cristã, um modelo de liderança para a igreja, para justificar a sujeição que pede para as mulheres. Portanto, vamos olhar e ter este texto com esses dois enfoques. Primeiro, o modelo de sujeição que a Bíblia pede, que a Bíblia diz que precisa ser dado, e depois a razão, o porquê deste modelo. Então, primeiro vamos ver qual modelo de sujeição que a Bíblia nos oferece aqui. E a Bíblia apresenta a submissão da mulher. Mulheres, sede submissas aos seus maridos. A submissão, ela não é bem vista pela maioria das pessoas. Geralmente nós temos uma visão muito negativa da sujeição e submissão. E por que isso é alimentado? Por causa do modelo de liderança oferecido pelo mundo. O modelo de liderança oferecido pelo mundo é um modelo muito distinto do que a Bíblia entende como liderança. E quando nós vemos para a igreja, nós carregamos estas bagagens conosco. Nós estamos no mundo, como foi dito mesmo, e nós caminhamos com os nossos pares na escola, no trabalho, e vez por outra nós somos expostos a um modelo de liderança muito diferente do que a Bíblia assevera que nós devemos ter.
Jesus Cristo nos orientou para tomarmos cuidado com isso. Lembre-se que os apóstolos, seu período que caminharam com Cristo, também se sentiram atingidos por esses modelos que o mundo oferece de liderança e ficavam disputando entre si quem era que mandava. E Jesus Cristo os exortou dizendo: olha, não façam isso. No mundo, os maiorais, eles controlam e dominam entre os seus. Com vocês não. O maior é que deve servir. Então, o modelo de liderança de Cristo oferecido nos evangelhos não é um modelo de mando e nem de controle. É um modelo de responsabilidade, proteção e servidão. Aqueles que de fato têm autoridade, maior autoridade têm para colocar a serviço. Isto inclusive está nos modelos do governo federal. Como é que chama as altas patentes dos assessores do presidente? São os ministros. A ideia é que eles deveriam servir à população. Então, ou seja, esse conceito de maior escala, maior deve ser a responsabilidade em servir, é um conceito bíblico, não é o conceito do mundo. E o nosso Senhor nos adverte para com isso. Portanto, o texto, ele apresenta aqui a submissão da mulher ao homem. Mas essa submissão, ela também tem modelos aqui. Este é o modelo que Cristo espera que seja praticado. A sujeição voluntária. E nós devemos ver em Cristo os exemplos para esse tipo de sujeição. O nosso Senhor, mesmo sendo Deus, Ele se sujeitou a servir. Lembre-se, por exemplo, do episódio da última ceia, quando o Senhor se reúne pela última vez com os seus discípulos. O nosso Senhor, Ele era o mestre deles e tinha todo o direito para exigir tratamento melhor. Mas o que Ele fez? Cingiu-se de um pano e foi lavar os pés dos seus. Pedro, com o radar ligado, identificou que isso era incorreto para alguém da estatura dele. Era o líder. Não, deixe-me que eu faço isso. O senhor não vai fazer isso. O senhor não vai lavar os meus pés. Pedro ainda estava com aquele modelo do mundo. E o que Cristo fez? Não, você tem que deixar que eu lave os seus pés, senão você não tem parte comigo. O modelo de servidão de Cristo nos impacta, até mesmo agora. Porque às vezes nós podemos também nos sentir incomodados com esse tipo de ordenação bíblica, sujeição. Sujeição? Não para mim, alguns podem pensar, mas não é isso que a Bíblia diz. Nós devemos nos sujeitar como o nosso Senhor se sujeitou. E a sua sujeição é uma sujeição voluntária. A sujeição que Deus quer da mulher ao homem aqui é uma sujeição que não pode ser imposta pelo marido. Ela tem que ser entregue de maneira voluntária, de maneira de consenso. Ela deve entregar. A sujeição que Deus quer aqui não é uma sujeição de imposição, que geralmente também está muito em voga no mundo. Geralmente a ideia de sujeição é uma sujeição imposta. Esta sujeição, esse modelo de sujeição está nas nossas cabeças por vezes, porque esta é a sujeição, por exemplo, que impõe os contratos empregatícios. Ou seja, você se sujeita ao contrato de emprego e deve fazer aquilo que o contrato manda fazer, o que o empregador manda. Se você não fizer, você sofrerá sanções, você será punido. E daí vem aquele adágio famoso, popular, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o modelo de liderança do mundo e de sujeição do mundo. Uma liderança arbitrária, manda quem pode, e uma servidão imposta, obedece quem tem juízo. Duas coisas totalmente contrárias na Bíblia. A Bíblia, a liderança é em serviço e a sujeição voluntária. Então veja como quando você adentrou essas portas, você adentrou a um mundo diferente, a um mundo do contrário, ao inverso daquilo que lá fora se é pregado. Cristo inverte o modelo que estamos tão comumente sendo expostos. Por isso a sujeição da mulher, ela precisa ser
voluntária, precisa ser dada. Ela não pode ser imposta e não pode ser uma sujeição conquistada. Aí a grande pergunta vem, né? Como então a mulher pode oferecer sujeição? O texto está falando da mulher, mas de forma geral, todos nós somos servos e servas de Deus, isso aplica também a nós. Mas o texto se trata agora da mulher. Como ela pode oferecer sujeição? Bom, qualquer tipo de sujeição voluntária fica mais fácil quando se ama. Você consegue servir a quem você ama. E mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo de uma sujeição voluntária. Ele, sendo igual em Deus, em dignidade e valor, se sujeitou a vir a este mundo, entrar em nossa história e sofrer morte de cruz. Ele, melhor do que ninguém, foi descrito como servo em Isaías, no capítulo 53, na melhor formulação da palavra. Ele de fato serviu, e quando esteve aqui entre nós, no seu ministério terreno, ele nunca se esquivou de dizer que estava a serviço do Pai. Portanto, quando se ama, o serviço fica mais leve, fica mais fácil. Nós sabemos disso, por exemplo, quem é pai e mãe sabe que servimos os nossos filhos com o coração leve, embora noites mal dormidas sejam exigidas, embora sacrifícios sejam exigidos, nós fazemos com leveza, porque nós os amamos. Então, a melhor maneira de você entregar a sua sujeição ao teu marido, mulher, como a Bíblia orienta, é amando. Amando o seu marido, isso se tornará leve, se tornará fácil. Assim também nós que amamos a Deus, nós nos sujeitaremos ao Senhor e aos seus ditames, o amando mais. O amor, ele consegue derreter essas nossas resistências pecaminosas. Também, como nós podemos nos sujeitar? Uma outra forma de responder isso é como o texto aponta, quando nós vemos a obediência como valor. Nós vemos a obediência como um valor acima de nós mesmos. E é isto que o texto diz, que nós devemos, que a mulher deve obedecer ao marido como se obedecesse ao próprio Senhor. Por quê? Porque é da vontade de Deus que a mulher esteja sujeita ao marido. E devido o seu Senhor ter instaurado este valor, esta estrutura, ela então aceita esse tipo de comando, porque ela obedece ao Senhor. Portanto, a obediência, ela facilitará a sujeição. Não é uma sujeição imposta, mas é uma sujeição que ela caminha pelo amor e caminha pelo valor que se dá a Deus pela obediência. Esses dois caminhos seguramente farão com que toda e qualquer sujeição seja mais leve, ainda mais da mulher ao marido. Uma mulher que ama o seu esposo, que procura cumprir os seus votos, ela não sentirá-se pesada em entender que ele precisa do seu apoio como chefe da casa. Assim também uma mulher que ama a Deus, o obedece e coloca o mandato de Deus acima dos seus próprios interesses, com certeza não encontrará dificuldade em sujeitar-se ao seu esposo, aquele que Deus o concedeu para ela. Então esse é o modelo de servidão que aqui Paulo está aplicando às mulheres, uma sujeição ao esposo, que é o líder da casa, mas uma sujeição em amor e em obediência à palavra de Deus. Agora vem as razões disso, que é o porquê deve ser feito isso. Bom, o texto, eu não vou repeti-lo, ele é bem curto, mas ele estabelece o quê? Que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o da igreja. Ele faz essas duas comparações. Então, a justificação da sujeição da mulher está em um marido ser o cabeça da família e Cristo ser o cabeça da igreja. Ou seja, para nós entendermos essas duas estruturas, essas duas formas de sujeição, precisamos saber o que une, o que compara, que é a ideia de cabeça. O que significa cabeça? Obviamente não é literalmente na nossa cabeça, está usando uma figura de linguagem, está usando uma metáfora, está usando uma palavra para significar outra coisa.
E o que significa cabeça? Significa autoridade. Há um texto muito claro sobre isso, que é em Êxodo 18, 25, que diz assim: este texto está escrito no contexto onde Moisés ele está organizando civilmente Israel, e ele precisa estabelecer um governo de hierarquia ali para ajudá-lo em guiar o povo. Então está escrito lá em Êxodo 18, 25: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Portanto, o chefe nesse texto, ele é utilizado como sinônimo de cabeça, ou seja, cabeça significa uma pessoa que foi investida de autoridade sobre alguém. Aqueles homens que Moisés estava separando foram investidos de autoridade sobre variados grupos, ou número de pessoas componentes de grupo. Então, um era chefe de 1000, ou cabeça de 1000, outro era cabeça de 100, o chefe de 100 e assim sucessivamente. Por isso, a ideia aqui é que Deus investiu o homem de autoridade para governar a casa e governar a família e governar, portanto, a mulher. Ele tem autoridade de Deus para isto. Agora fica mais difícil, porque nós também temos uma dificuldade, não só com a palavra servidão e liderança, mas nós também temos uma dificuldade com a ideia de autoridade. Geralmente nós pensamos que a autoridade também é mando e controle, ou superioridade a ideia, mas não é assim. Veja, por exemplo, que em 1 Coríntios 11:3, quando Paulo toca neste assunto também, mas com outra igreja, ele diz que Deus é o cabeça de Cristo. Deus é a autoridade sobre Cristo, o Pai sobre Cristo. Mas aí você veja, o Pai e o Filho e o Espírito Santo são as três pessoas da Trindade. Elas são iguais em poder e dignidade. Entretanto, o Pai é o cabeça de Cristo. O que demonstra o quê? Que numa relação onde há autoridade, não existe necessariamente superioridade. O Pai não é superior em dignidade e valor do Filho, nem o Espírito Santo, nem o Filho mesmo. Eles são as três pessoas da Trindade. Esse modelo nos ajuda a entender que a autoridade a qual o homem e o marido é investido no lar, não é porque ele é superior à mulher. A mulher é igual ao homem em valor e dignidade. Não há uma ideia de superioridade, mas é uma ideia de função. Deus estabeleceu uma função de liderança para o homem. E esta função, embora seja um privilégio servir, carrega consigo dificuldades. Veja que Adão foi visto como alguém que precisava de ajuda. Por isso que a liderança é um aspecto de serviço e que precisa de ajuda para ser bem feita. Então, engana-se quem acha que a autoridade ela é símbolo de superioridade e prestígio. Muito pelo contrário. Uma pessoa responsável para liderar e que já lidera, e se você tiver a oportunidade de conversar com ela, verá o quanto de sacrifícios tem feito, quantas noites mal dormidas, quantos momentos que não se entregou a prazeres comuns para beneficiar a sua esposa e seus filhos. Quantas dores negou que tinha, quantos momentos que poderia ter descansado mais, decidiu não fazê-lo para beneficiar a sua mulher e os seus filhos. A liderança que Deus quer é esta, é uma liderança que, embora exista igualdade de valor e dignidade num casal, o homem é chamado para servir com autoridade, mas essa autoridade se traduz melhor por duas palavras: respeito à mulher e responsabilidade
seria melhor dizer duas palavras: responsabilidade é uma delas, e a segunda, sacrifício. O homem foi chamado para sacrifício, o sacrifício da liderança, porque é muito mais confortável às vezes você não se preocupar em ser liderado e simplesmente estar em uma outra posição, do que a pessoa que lidera com um grau de responsabilidade, com um grau de sacrifício, como Deus quer, sabe o quanto custa a liderança no lar. Por isso, Deus estabeleceu o homem para que fizesse isso. E para que nós não nos esqueçamos, coloca quem como modelo? Cristo. Porque Cristo, ele acaba sendo a grande chave da interpretação desse texto. Porque ele diz que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. E depois diz, Cristo é o salvador do corpo. E o que sobra para o homem? Ser salvador da mulher, ser responsável por ela, por sua proteção e responsável pela sua saúde, responsável pela sua integridade. Este é o peso da liderança masculina, entendida pela Bíblia. Ela se traduz como Cristo, que demonstra autoridade como cabeça, porque Ele mesmo se entregou como sacrifício pela sua igreja. E aqui nós conseguimos entender aquele brado que eu falei no início do sermão: mulheres e crianças primeiro. Por quê? É o homem que vai pagar o supremo sacrifício. E que, se necessário for, como um soldado que vai para a guerra defender a sua família e o seu país, ele precisa fazê-lo, mesmo enfrentando temores de morte, em benefício à proteção daqueles que são seus. Isso é liderança. Não tem nada a ver com privilégios, como o mundo pensa liderança. Liderança bíblica é como Cristo, que se sacrificou pela igreja. Liderança é como Cristo, que sacrificou-se e ainda nutre a sua igreja, porque nós participamos dos sacramentos, que são o alimento de Deus para as nossas vidas. O mesmo Senhor Jesus ainda oferece a sua liderança à sua igreja, alimentando ela e nutrindo ela, porque era assim que era o modelo no Antigo Testamento do homem e da mulher. E eu sei que vocês vão querer anotar isso, então depois vocês vão lá e leiam acerca de orientações de casamento. A um determinado momento, em Êxodo, que foi permitido que o homem tivesse mais de uma esposa. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 21. E havia uma advertência, caso um homem tivesse uma mulher a mais. A seguinte advertência: este homem que contrair um outro matrimônio, ele não pode negar à mulher 3 coisas: mantimentos, vestidos e os seus direitos conjugais. Estou vendo muita gente anotando. O homem precisava não negligenciar a outra que foi talvez preterida por uma outra, que ele escolheu ter outra mulher. A lei o proibia, dizendo: olha, você até pode ter outra mulher, mas você não pode negligenciar os mantimentos delas, os vestidos e os seus direitos conjugais. Direitos conjugais, o afeto, o companheirismo também, o mantimento, o cuidado rotineiro, né? E os vestidos, todos nós sabemos, né? Estamos fazendo um desconto em relação aos vestidos. Mas enfim, porque sempre foi o modelo de liderança bíblica a ideia de proteção e sacrifício. O homem cabe oferecer esse tipo de liderança para a mulher. Por isso, e agora fica mais claro, porque a mulher precisa sujeitar-se ao homem. É uma sujeição, não é arbitrária, não é imposta, é uma sujeição voluntária, em amor e obediência à palavra de Deus. A um homem, não um homem arrogante, não um homem presunçoso, mas um homem cristão,
Um homem que sabe que tem que sacrificar-se pela sua família, tem que ter responsabilidade pela saúde da sua mulher e tem que ser o provedor do lar, sim. Este é o modelo de liderança bíblica, não é a liderança do mundo, onde se traz a imagem de alguém que quer prestígio. Não, a liderança bíblica não tem nada a ver com isso. A liderança bíblica se traduz em serviço. E o homem lidera o seu lar quando está disposto a se responsabilizar pela sua mulher, a mulher que jurou amar e ser fiel até a morte. O homem está seguindo a liderança cristã quando se sacrifica assim pelos seus filhos e pela sua esposa. Isto é pedido todos os dias e Deus há de dar força e graça para que os homens desta igreja cumpram seus votos que fizeram diante de Deus a mulher que afirmaram amar. Meus irmãos e irmãs, esse texto, como bem disse o nosso irmão presbítero Márcio, não pode ser rotulado de machista. Não é um texto machista, não é um texto patriarcal, porque de fato esses rótulos são rótulos do mundo, não são rótulos da Escritura Sagrada. A Bíblia nunca vê a liderança como o mundo vê. Então ela pode pedir sujeição, porque ela tem um outro modelo de liderança e um outro modelo de serviço. Então não se inquietem com esse tipo de rótulo. O mundo não tem autoridade para reivindicar, nos nomear conforme o sabor, conforme eles querem. A igreja ela tem uma estrutura independente e seu entendimento de acordo com a revelação de Deus. Ponto. Ninguém tem nada a ver com isso, a não ser aqueles que são membros desta igreja. Por isso, não se sintam intimidados com esse discurso, por vezes atrevido, do mundo acerca da forma como a igreja desenvolve os seus trabalhos. Mas tomemos cuidado, porque esses modelos nunca vão parar de existir e nunca vão parar de reivindicar sobre nós a autoridade. Cabe a nós sermos firmes e dizermos que quem tem autoridade sobre nós são as Escrituras Sagradas. Por isso, cuidado. Nós temos esses modelos de diferença, de liderança e sujeição do mundo. O mundo vê a liderança como mando e controle. A Bíblia diz que não, vê como responsabilidade e proteção. O mundo vê a sujeição como algo que humilha e inferioriza. A igreja não. A Bíblia mostra que a igreja deve ver a sujeição como algo voluntário, algo entregue em obediência e em amor. Por isso, não nos esqueçamos disso. Mulheres, irmãs, sujeitarem-se aos seus esposos, conforme a Bíblia diz para ser feito, não é inferioridade. Vocês são iguais ao marido, são funções diferentes que Deus estabeleceu para a melhor estruturalização do lar. Esse é o mandato do nosso Deus, que foi instaurado antes da queda, esse modelo onde o homem precisa liderar em responsabilidade e serviço. Portanto, a igualdade das irmãs não é prejudicada. Aliás, há uma grande beleza nisso, porque mesmo sendo igual ao teu marido em dignidade e valor, você não vê problema nenhum em sujeitar-se a ele por causa da palavra de Deus. Há um valor e uma beleza nesse tipo de atitude. Que Deus nos abençoe. Amém.